VECA Suprema começando nesta sexta-feira. Mais uma vez o programa é gravado. Hoje a gente está recebendo a professora Érica Bicalho, que é coordenadora do curso de enfermagem da Suprema. Bom dia, seja muito bem-vinda, Érica. Bom dia, obrigada. A gente que agradece a sua presença. Obrigada. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos sobre o curso de enfermagem, que foi classificado como o melhor curso privado de Minas Gerais entre 99 avaliados. Antes da gente entrar nesse assunto, Érica, eu quero que você me conte um pouquinho como que é coordenar o curso de enfermagem da Suprema. Bem, é uma responsabilidade muito grande, porque nós formamos, profissionais de enfermagem para atuar no mercado de trabalho, e isso requer assim, uma construção de um currículo e qualificação de professores, uma estrutura física, que dê essa condição para que forme realmente profissionais qualificados. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Como você falou, a questão da nosso desempenho nessa avaliação do MEC, do Ministério da Educação, e nós ficamos muito felizes. Mas isso tudo é fruto dessa construção, desse trabalho, qualificação, tanto minha quanto, de todos que estão ali envolvidos. Uhum. E aí eu fico muito honrada de estar nessa condição. Eu comecei na Suprema em 2006 como professora, na especialidade que eu tenho, que é em terapia intensiva. E aí, depois disso, fiz mestrado, fiz doutorado, e quando eu estava no meio do doutorado, eles me fizeram o convite para ser coordenadora do curso. Estou lá desde 2015 como coordenadora. Nossa. Então, são 10 anos de coordenação de curso, e a cada dia é um desafio novo, Mas é muito prazeroso, é muito bom. E me conta, quais áreas o enfermeiro, ou a pessoa, que se forma em enfermagem, enfim, pode atuar? Bem, desde a década de 90, a enfermagem no Brasil ela passou a ser generalista. Então, todo enfermeiro que se forma, ele é um enfermeiro generalista. Ele pode trabalhar em qualquer área. Uhum. E depois disso, da formação de 4 anos, no mínimo de 4 anos que nós fazemos na Suprema, ele pode atuar em diversas áreas, tanto hospitalar, quanto a nível de atenção primária à saúde, em postos de saúde, a nível secundário, em clínicas especializadas. Então, tudo vai depender da especialização que ele fizer, mas a partir do momento que ele se forma generalista, ele pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas. A gente tem como especialidade, obstetrícia, por exemplo, que muita gente não sabe, que o enfermeiro pode realizar partos sem entorse, partos normais, onde a mãe e o bebê não têm nenhum risco. Então, ele pode fazer isso dentro de centros obstétricos. Legal. Na área da estética tem crescido muito, Todas as áreas da saúde hoje têm trabalhado muito com a área da beleza, a área da estética. E terapia intensiva, como é a minha área, urgência e emergência, os alunos adoram, Quando eles pensam em trabalhar no SAMU, aquela adrenalina da urgência e emergência. Gestão, todo hospital ele tem uma gestão feita por enfermeiros. Então, a área de gestão também é uma área que cresce muito enquanto especialidade. Muito bacana. Falando do curso, de enfermagem, como que funciona essa prática do aluno, Porque ele realmente precisa ter contato com o paciente, ter contato com situações. Como que é isso? A partir de qual período que ele é exposto a essas situações? Na Suprema, desde o primeiro período. Então, a gente tem disciplinas, o curso tem disciplinas que integram o aluno nessa prática, desde o primeiro período. E, a partir do segundo período, a gente tem um programa integrador, que é para todos os alunos, dos outros cursos também. E aí ele vai na comunidade, junto com a agente comunitário de saúde. Então, a gente tem UBSs que são contratadas, são parcerias da Suprema, da Prefeitura. E aí ele vai para essa comunidade e faz visita domiciliar. Então, desde o primeiro período, ele já tem esse contato com a realidade mesmo da saúde. O paciente usuário do SUS. E, a partir disso, ele vai conhecendo outras realidades. Ele vai aumentando o nível, conforme ele vai aprendendo, conforme ele vai ganhando conhecimentos dentro da sua especificidade, ele vai indo cada vez mais ao hospital. Mas é importantíssimo que vá desde o início, porque essa prática faz com que ele tenha vivência, faz com que ele aprenda
como é o universo da saúde. Sim. Né? A questão da humanização, a questão de conhecer o paciente como um todo, dentro da sua realidade. Isso faz com que ele consiga ter essas habilidades. Muito legal. E essa parte prática, ela auxilia, eu acho, né, muito na parte também teórica. Você percebe isso? Sim, é um combinado. Não tem como você fazer um curso na área da enfermagem, onde você tem que ter habilidades, né, técnicas, realização de procedimentos. Então, é importante que ele associe. A gente sempre trabalha isso, junto teoria e prática. Então, as disciplinas, elas são estruturadas nesse sentido, de associar toda a teoria com a prática, para que ele realmente tenha habilidades. Porque senão ele fica só no campo teórico daquilo que está no livro, né, dos protocolos, e a prática, e a habilidade. Então, realmente, isso faz toda a diferença para ele. E a gente tem, na Suprema, laboratórios, né, de habilidades realísticas. Sim. E, com isso, ele consegue ter os simuladores, que são manequins, né, que têm pele muito semelhante à do humano. Sim. Ele consegue fazer procedimentos nesses simuladores. Então, a gente faz todo um trabalho, primeiro, em laboratório, para que ele treine exaustivamente as técnicas, para que, quando ele vá para os hospitais, para as clínicas, para as UBS, ele já tem uma habilidade manual. É claro que existe, né? O ser humano é um ser específico, né? Com as suas individualidades. Então, ele vai, mas ele já chega com uma certa experiência. Né? Aquele medo, primeira vez que eu vou pôr a mão no paciente, primeira vez que eu vou ter o contato. Então, ele já começa a exercitar isso desde o início. E isso faz com que ele já chegue já preparado para aquele procedimento. Muito bacana. Você falou dessa parceria que tem da Suprema com algumas UBSs, com algumas unidades, né, de saúde. Qual que é a importância disso para a formação do aluno no mercado de trabalho depois que ele realmente já está lá, concluiu a faculdade dele, Érica? É a experiência que ele carrega no currículo. Porque, recentemente, por exemplo, o MEC colocou alguns cursos, né, que não podem ser semipresenciais ou à distância. Verdade. E a enfermagem entrou nesse rol, né, dos cursos. Foram 6 cursos, se não me engano. Dentro da área da saúde foi a enfermagem, a psicologia, que é áreas de humano e saúde, a medicina e a odontologia. Acho que o direito também, né, mas não é área da saúde, também entrou nessa condição. E isso foi muito importante, porque você aprender à distância um procedimento, uma punção venosa, né, um curativo, é impossível. É impossível. Então, essa prática, essa parceria faz com que o aluno trabalhe prevenção, por exemplo. Né? Um dos objetivos da atenção primária à saúde, que são os postos de saúde, é trabalhar a prevenção. Prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão, vacinação, a imunização é uma prevenção, é uma forma de prevenção. E ela é de domínio do enfermeiro, quem está lá na sala de vacina, quem treina os técnicos de enfermagem para realizar a vacina, quem trabalha com toda essa área é o enfermeiro, desde a criança até o adulto. Legal. Então, essa atividade, né, esse exercício diário dessa prática, faz com que realmente ele tenha mais segurança na hora de fazer. Então, quando ele começa a aprender desde cedo, desde a graduação, quando ele se forma, o currículo dele, ele tem habilidades, né, ele conseguiu ter habilidades técnicas, manuais, de fazer procedimentos, e ele vem com uma teoria muito intensa. Então, ele consegue realmente desenvolver na prática, ele consegue ter um bom currículo. Sim. As ações sociais que são feitas pela Suprema, né, que a gente tem muitas ações sociais em comunidade, junto com determinados eventos, por exemplo, né, a enfermagem faz ação social. Isso faz com que o aluno se insira na sociedade, na comunidade, consiga entender o ser humano de forma ampla, né, um ser social, e não a doença em si. Então, o currículo dele realmente ele é muito amplo, e aí, com isso, ele vai para o mercado de trabalho com uma chance maior de empregabilidade. Isso é muito importante. Quando o empregador pega o currículo e vê toda a experiência que ele tem, toda a carga horária que ele teve de prática, que isso a gente sempre orienta o aluno a colocar no currículo. E aí a gente observa uma maior empregabilidade, um maior acesso, né? E com isso ele vai nortear a vida dele para uma especialidade e
cada vez mais ele tem acesso ao mercado de trabalho. Muito bom. Esses projetos, né, que você falou, inclusive a gente teve um programa só específico para falar de projetos, de ações, né, fora da Suprema, e tenha como eventos, sim, comunidades, até associações, igrejas, enfim, sim, solicitarem esses serviços para vocês, né? Isso é muito legal. Você pontuou a vacinação, que às vezes as pessoas, populações, enfim, não têm acesso ao básico de atendimento, né, sim, Érica? E aí vem o enfermeiro para fazer esse primeiro atendimento mesmo, né? E às vezes quebra barreira, sim, né? Até de contato, como você também falou, isso é muito importante, né? Esses eventos, eles, a princípio, a gente faz muito aferição de pressão arterial, de glicemia capilar, né, que é a detecção aí do nível de glicose no sangue. É claro que não é algo que a gente vai detectar uma patologia, a intenção não é essa. A intenção é, se naquele momento o paciente apresenta, né, um indivíduo que está ali na comunidade, num evento da igreja, e a gente faz essa parceria, que detecta uma pressão arterial alterada, o aluno ele já é treinado para orientar, olha, tem uma UBS próximo da sua casa, você tem acesso a essa UBS, vale a pena você ir lá, conversar com o médico, marcar uma consulta. A mesma coisa acontece na glicemia. Outra coisa é fazer o cálculo de índice de massa corporal. O Brasil é um país de obesos, né? A gente está com um índice de obesidade muito grande desde a criança. Então, conversar com essa pessoa, olha, eu estou fazendo seu índice de massa corporal, você está com um sobrepeso, você já pensou em fazer uma dieta? Então, é uma orientação que faz com que acenda sempre um alerta de procurar esse atendimento de saúde mais próximo da casa dele, aquele, sim, que ele tem acesso. E aí, a partir dali, vai ser referenciado, né, para um centro que precisa de um cardiologista, de um endócrino, para tratar uma diabetes. E a gente já aconteceu muitas vezes do aluno identificar um risco, né, e orientar esse paciente, e ele realmente, depois ele volta e fala assim, olha, você me falou, eu fui lá, realmente a minha glicose estava alta, a enfermeira está acompanhando, o médico já estou tratando. Então, isso é muito prazeroso. Para o aluno, ele se sente muito bem, ele se sente parte daquele serviço. Com certeza. E, com isso, ele fica cada vez mais motivado, né, a seguir o curso. Muito bom. Segundo indicadores do MEC, o curso de enfermagem da Suprema teve nota 4 e foi classificado como o melhor curso privado de Minas Gerais, entre 99 avaliados, né, Érica? Como que isso auxilia no trabalho dos professores? Como que isso motiva os alunos do curso de enfermagem e incentiva até novos estudantes, Érica? Olha, todo mundo é movido por resultados, né? Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado. Não é a primeira vez que a gente é bem avaliado. E agora a gente conseguiu fazer esse ranqueamento, né? Qual a nossa colocação no estado de Minas. E foi isso dá muita motivação, né? O professor, ele fica, poxa, eu estou no caminho certo, eu estou formando bem, porque parte dessa avaliação é uma prova que o aluno faz. O aluno que está no 7º e no 8º período, que são os 2 últimos períodos do curso. Boa. E aí, com isso, os alunos ficaram também muito motivados, colocaram, né, em todas, Instagram, Facebook. Então, eles, desde o primeiro período, eles, poxa, eu fiz uma boa escolha. Isso faz uma diferença, né? Faz com que ele motive. E é claro que com isso também você está com mais visibilidade, e aí outros alunos, outros candidatos nos procuram. Então, eu faço assim, o convite, aqui aproveito esse espaço para fazer o convite, que quem deseja fazer enfermagem, deseja conhecer a enfermagem, às vezes não conhece, não sabe como que o enfermeiro atua, em que locais, como a gente está falando aqui, né, em que serviço, que ele vá, conheça a estrutura da Suprema, conheça o currículo, converse comigo. O serviço de marketing, né, ele tem um trabalho muito bom nisso, de mostrar os laboratórios, de ver como que é a formação do enfermeiro, né, dos profissionais de saúde como um todo que ali estudam. E aí ele realmente vai fazer a escolha dele. Quem sabe ele não se encanta. Já tive muitos alunos que foram dessa forma. Foram lá, conheceram, se encantaram com o curso, com a estrutura, e ingressaram e estão com a gente. Muitos já formaram e com isso a gente fica muito feliz. Espero que em breve a gente tenha mais novos resultados nas próximas avaliações. Eu ia encerrar o programa hoje com a pergunta: que conselhos você daria para quem sonha em fazer a diferença por meio da enfermagem? Você mais ou menos que já respondeu, mas tem outros conselhos, Érica?
Olha, primeiro procurar um bom curso, Uhum. né? Aquele que realmente te entregue aquilo que ele está oferecendo, aquele que ele está te prometendo. E aí isso você vai conhecendo a estrutura, como eu falei. Procurar se capacitar sempre, estudar, né? Eu falo com os meus alunos que a gente oferece o início da enfermagem, né? Isso em toda profissão. Uhum. Quando você faz um curso de nível superior, você tem o básico daquilo ali, né? Daquele curso, daquela graduação, daquela profissão, mas você tem que se especializar. Verdade. Tá? Você tem que procurar especializações, procurar aquilo que você tem mais afinidade, aquilo que você gosta, e ao longo do curso isso acontece muito. Uhum. E direcionar e estudar e nunca se sentir confortável com o que você já sabe. Porque a gente é uma caixinha, né, aberta ao saber. E a área da saúde é uma área que ela, a todo momento ela está evoluindo. Você dorme com um conceito hoje, amanhã já é outra coisa. A ciência evolui muito, né? E na área da saúde não é diferente. Então, estudar, se atualizar sempre, né? Muitos gostam da área da docência, formar novos profissionais. Comigo foi assim, né? Eu tenho ex-alunos que são professores da Suprema, que estão ali junto comigo. Então, procurar sempre estudar. Maravilhoso. E botar a mão na massa. Na massa. É essencial. Muito bom. Aprender com o paciente, dia a dia. Né? Aquele ser que muda, que evolui, que melhora, e com isso ele vai sempre aprendendo. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Para você conhecer, né, mais um pouco aí da Faculdade de Enfermagem da Suprema, vai lá, visita, como a Érica falou, fica o convite para todo mundo que tem dúvida, né, Érica? Suprema.edu.br no site e também nas redes sociais, @eu-sou-suprema, para você conhecer só um pouquinho, um recorte, né? Um recorte. Do que é o curso, porque lá realmente tem fotos no site. Sim, eu vi, sim. é realmente muito realista os manequins. Sim. Chocada. Mas adorei. Érica, muito obrigada pela sua presença. O espaço. Imagina, a gente que agradece. E o Vem com a Suprema volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã.